Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar brevemente com o sistema cartesiano ortogonal. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça os 3 Cs, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que você já não esquece. O segundo C, que é comentar, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, impressões sobre o vídeo, sugestões ou outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, faça o terceiro C, que é o de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com todo aquele que queira aprender um pouco mais de matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é trabalhar brevemente com a ideia de sistema cartesiano ortogonal. E para que nós possamos iniciar os nossos estudos, eu vou, inicialmente, apresentar o conceito de par ordenado. A ideia basicamente é a seguinte: nós vamos chamar de par apenas todo conjunto que tem 2 elementos. Assim, o conjunto formado por 1, 2 é um par. 3 menos 1 é um par. A e B são pares. Agora, uma coisa que nós sabemos a respeito de conjuntos é que a ordem na qual escrevemos o elemento não altera o conjunto. Ou seja, escrever 3 menos 1 ou menos 1, 3 é o mesmo conjuntinho, portanto seria o mesmo par. Inclusive, se você tem alguma dificuldade com a ideia de conjuntos, eu vou deixar aqui no alto da tela um card para um vídeo no qual eu apresento toda a teoria de conjuntos para que você entenda o que é um conjunto, o que é um elemento, como se escreve, enfim, essas primeiras noções. Voltando para cá, o que é importante lembrar é que se eu tenho um par, não importa a ordem em que eu escrevo esse par. O par continua sendo sempre o mesmo, porque par está atrelado a um conjunto. O grande problema é que na matemática nós temos situações em que você precisa identificar a ordem dos elementos. Por exemplo, eu vou considerar esse sistema linear 2×2 que está na sua tela. Veja, você tem algumas técnicas para resolvê-lo, mas aqui eu vou utilizar a técnica da adição, que é somar a primeira linha com a segunda para encontrar uma equação auxiliar que vai me levar para a solução correta. Então veja, fazendo x mais x é 2x, y menos y, 0, igual 3 mais 1, 4. E, portanto, x é igual a 2. Substituindo na primeira equação, eu vou ter 2 mais y igual a 3. Então, passando o 2 para o outro lado, o y é 3 menos 2, que dá 1. Portanto, a solução desse sistema é quando x é igual a 2 e y é igual a 1. Perceba que aqui importa você falar que o x é 2 e que o y é 1. Se eu considero trocado, ou seja, se eu considero x igual a 1 e y igual a 2, na primeira equação não faz diferença, mas na segunda faz, porque quando eu fizer 1 menos 2, o resultado dará menos 1. Então, note, aqui é importante identificar a ordem em que os elementos aparecem. E, para escrever isso de maneira mais matemática, quando eu estou dizendo que a ordem importa, eu estou dizendo que este par, escrito nessa ordem, seria uma solução, mas este par, não. O grande problema é que os 2 pares que eu destaquei, do jeito que eles foram concebidos, eles são iguais. E por causa disso,
Por causa desta necessidade de ter uma ordem, é que vamos conceituar o par ordenado. Então, ao invés de escrever o conjunto que tem como elementos o 2 e o 1, eu vou escrever entre parênteses o par ordenado 2, 1. E aí, no momento em que eu escrevo desta forma, eu estou indicando que o primeiro elemento do par, o x, seria 2, o segundo elemento do par, o y, seria 1. Por isso que se conceitua par ordenado. O par ordenado é usado sempre que a ordem na qual os elementos são apresentados num par importa. E a noção de par ordenado nós vamos admitir como um conceito primitivo, ou seja, é um conceito intuitivo. Você não depende de outros conceitos para apresentá-lo. Isso acontece também com conjunto, elemento, ponto, ou seja, são aqueles conceitos que são mais intuitivos, eles não têm uma definição formal, mas a partir deles você consegue construir toda uma teoria. Par ordenado, então, é o conceito primitivo. E assim, dado um número A e um outro elemento B, nós podemos associar o par ordenado a B de forma que dois pares ordenados são iguais se a primeira coordenada de um par e a primeira coordenada do outro forem iguais, assim como as segundas coordenadas. Ou seja, dois pares ordenados são iguais se as respectivas coordenadas forem iguais também. Agora, uma coisa que pode... uma vez que conceituamos pares ordenados, nós podemos passar para o sistema cartesiano ortogonal, que é a forma de representar pares ordenados. Para isso, nós vamos acabar desembocando no plano cartesiano. E a ideia, basicamente, é a seguinte. Eu vou considerar dois eixos x e y, e o ponto no qual eles se encontram eu vou chamar de zero. Veja, duas retas concorrentes sempre geram um plano. Em particular, duas retas perpendiculares vão gerar um plano todo. E, dado um ponto qualquer deste plano, nós vamos traçar por ele duas retas. Então, primeiro eu marco o eixo x e y, e depois, por esse ponto, eu vou traçar duas retas. E vou denotar as interseções destas retas com os eixos x e y. Vou fazer um desenho para ficar mais claro como é que é pensado este plano. Então, a ideia basicamente é a seguinte. Então, você tem aqui duas retas perpendiculares. Uma eu chamo de x, nessa ordem, e a outra eu chamo de y. Onde elas se encontram, eu marco 0. Agora eu vou pegar um ponto P aqui no plano. Por este ponto P, eu vou traçar uma reta, vou deixá-la pontilhada. Esta reta é paralela ao eixo x. E vou chamar aqui então de x'. Veja, como eu disse, esses dois eixos x e y geram um plano. Então esse plano aqui é o plano alfa. Peguei um ponto do plano, tracei uma reta paralela ao eixo x. Onde ela cruza com o eixo y, eu vou chamar de P2. Agora, pelo mesmo ponto P, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y, que é a minha reta y'. E onde ela cruzar com o eixo x, eu vou ter marcado o ponto P1. Inicialmente é isso que eu faço. Então, para cada ponto P deste plano, sempre é possível fazer esta construção. Nestas condições, este pontinho P, ele vai ser representado por duas coordenadas, nesta ordem, P1 e P2.
Portanto, eu consigo associar um ponto P a duas marcações nos eixos x e y. Assim, o que nós vamos definir? A abscissa de P é um número xp, porque eu vejo o eixo x como uma reta real, e no momento que aquela reta paralela ao eixo y cruza o eixo x, gerando o P1, este P1 neste eixo é identificado por um número. Este número eu vou chamar de abscissa do ponto P. No eixo y acontece a mesma coisa. Eu vou determinar o P2 e esse P2 naquele eixo que eu vejo como uma reta numérica vai representar um número. Este número eu vou chamar de ordenada. E aí as coordenadas de P são os números xp e yp indicados no plano pelos pontos P1 e P2. E para denotar o ponto P, eu vou indicar o par ordenado XP-YP, ou seja, o par ordenado formado pelos números nesta ordem que estão associados a P1 e P2. O eixo das abscissas é o que eu vou chamar de eixo X ou OX, e o eixo das ordenadas é chamado de eixo Y, que foi definido, ou OY. Além disso, o sistema de eixos cartesiano ortogonal, também chamado de normal ou retangular, é aquela figura com dois eixos que foi construída, e nós chamamos de sistema XOY. A origem do sistema é o ponto zero, e o plano cartesiano é o plano alfa determinado pelos eixos x e y. Para que todas essas ideias fiquem mais claras, nós vamos fazer um exemplo no qual localizaremos alguns pontos. Então, para fazer este exemplo, vou desenhar aqui os dois eixos, então eixo x e eixo y. E a ideia, originalmente, é marcar pontos neste plano. Então, o primeiro ponto, que é chamado de ponto A, é o ponto 2, 0. Como é que eu faço isso? Então, veja. O 0 está aqui. Eu vou procurar no eixo X onde está o ponto correspondente a 2. 1, 2. E no eixo Y, o ponto correspondente a 0, que é 2, 0. Aí, veja. Pelo 0 do Y, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo X. Neste caso, é o próprio eixo X. E eu vou ver onde ela encontra no eixo X o ponto que é representado por 2. Veja que o ponto que eu vou encontrar é este aqui. Então, aqui está o ponto A. Ou seja, toda vez que eu pego o ponto 2, 0 ou um número 0, o ponto vai estar em cima do eixo X. O que vai me importar é marcar a abscissa dele. O segundo ponto é 0 menos 3. E a ideia aqui é similar. Então, no eixo Y, eu procuro onde está o menos 3. E, novamente, quando for um ponto 0 com outro número, este ponto sempre estará no eixo Y. O que vai importar é a ordenada dele. A ordenada dele é menos 3, então o ponto B está marcado no eixo. Exatamente no ponto que representa o menos 3 nesse eixo. O ponto C, 2, 5. Então, o que nós faremos é o seguinte. Eu vou identificar no eixo X onde está o 2. E no eixo Y, eu vou identificar onde está o 5. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte. Quando eu estou pensando no eixo X, a orientação do negativo para o positivo, ou seja, em ordem crescente,
é sempre da esquerda para a direita. No caso do eixo Y, a orientação positiva, ou seja, a orientação crescente, é sempre de baixo para cima. Por isso que eu marco o 5 acima do eixo X. Então, veja, quero marcar o ponto 2, 5. Então, o que eu faço? Pelo 2 do X, eu vou subir uma reta pontilhada paralela ao eixo Y. Agora, pelo 5 do Y, eu passo uma reta pontilhada paralela ao eixo X. Onde estas retas se encontrarem, é ali que vai estar o meu ponto C, ou seja, o ponto 2, 5. O ponto D, menos 3, 4. A ideia é a mesma. Vou marcar no eixo X onde estaria o menos 3. E aí, pelo menos 3, eu subo uma reta paralela ao eixo Y. E pelo 4, eu pego uma reta paralela ao eixo X. Onde essas retas se encontram, aqui está o ponto menos 3, 4. Ponto D. Ponto E, menos 7, menos 3. E o que eu faço neste caso é marcar onde está o menos 7 no eixo X. Então, menos 7 estaria aqui. Pego, passando por ele, uma reta paralela ao eixo Y. E como é menos 7, menos 3, pelo menos 3 do Y, traço uma reta paralela ao eixo X. Onde eles se encontram, essas duas retas, aqui está o meu pontinho E, menos 7, menos 3. O ponto F, 4 menos 5. Então, no eixo X, eu marco onde está o 4. Por este 4 do eixo X, traço uma reta paralela ao eixo Y. No eixo Y, por sua vez, localizo onde está o menos 5. Traço uma reta paralela ao eixo X, passando por este menos 5. E onde essas duas retas se encontram, eu tenho o meu ponto F, 4 menos 5. O ponto G é 5 meios, 9 meios. Veja, 5 meios positivo é aproximadamente, ou melhor dizendo, é exatamente 2,5. Se você faz 5 dividido por 2, dá 2,5. Então, 5 meios estaria aqui. Então, este é o ponto 5 meios no eixo X. 9 meios. 9 dividido por 2, 4,5. Então, no eixo Y, 9 meios estaria aqui. Os dois positivos. Pego a reta passando por 5 meios. Depois a reta passando por 9 meios. Onde elas se encontram, aqui está o ponto. E por fim, o último ponto, menos 5 meios, menos 9 meios. Então, 5 meios é 2,5, mas agora é negativo. Então, estaria aqui, menos 5 meios. 9 meios dá 4,5, mas é negativo. Então, estaria aqui, o menos 9 meios. Agora, faço a reta passando por menos 5 meios. Pego a reta passando por menos 9 meios. Onde elas se encontram, aqui está o ponto H. Então, é desta maneira que eu vou marcar pontos no plano cartesiano. Um primeiro teorema a respeito do sistema cartesiano ortogonal que nós demonstraremos é o seguinte, que entre o conjunto dos pontos P do plano cartesiano e dos pares ordenados XP e YP de números reais, que nós encontramos a partir da construção do sistema cartesiano, que entre esses dois elementos tem uma correspondência biunívoca, ou seja,
Cada P está associado somente a um par ordenado e cada par ordenado está associado somente a um P. Vamos demonstrar isso. Para demonstrarmos a ideia seguinte. Pela definição do plano cartesiano alfa, a cada ponto P pertencente a alfa, existe um único par de pontos P1 e P2, porque vamos recordar, o sistema cartesiano é construído da seguinte forma: pega os dois eixos, destaca o ponto P, passa uma reta paralela ao eixo X e veja onde encontra o eixo Y. Essa reta paralela passando pelo ponto P. Veja, o cruzamento de duas retas concorrentes é sempre um ponto, então este ponto P2 que está aqui é único. E depois eu pego uma reta paralela ao eixo Y e vejo onde cruza o eixo X. Essa reta paralela passando pelo ponto P. Veja, o cruzamento dessas duas retas, por serem concorrentes, vai ser um único ponto, ou seja, tem um único P1. Por isso que eu posso dizer que, pela construção do plano cartesiano, para cada ponto dele, eu consigo associar a um único par de pontos P1 e P2, que são justamente o encontro das retas que passam por P com os eixos X e Y. Então, para continuar, nós temos um único par de pontos, P1 e P2, sobre os eixos X e Y, respectivamente, e, portanto, um único par ordenado de números reais XP, YP, que é justamente a representação dos pontos P1 e P2 nos eixos X e Y, ou seja, a quais números esses dois pontos estão associados. Só então, para terminar isso, um único par ordenado de números reais XP e YP, tais que XP e YP são representados por P1 e P2, respectivamente. Ou seja, o que eu estou demonstrando aqui é que todo ponto do plano cartesiano está associado a um único par ordenado. Agora tem que mostrar a recíproca, ou seja, dado um par ordenado, ele sempre está associado a um único ponto. Reciprocamente, dado o par ordenado de números reais XP, YP, existem P1
pertencendo ao eixo X. Então, eu vou indicar com OX. E P2, pertencente aos eixos Y, que eu vou indicar com OY. Tais que P1 representa XP e P2 representa YP. O que eu estou dizendo é o seguinte, agora eu pego um par ordenado. O XP e o YP eu leio como um número que está no eixo X e um outro número que está no eixo Y. Esses números eles são associados a um único ponto, respectivamente. O XP é associado a um único P1 e o YP é associado a um único P2. Se construirmos X' paralela a X por P2, lembre-se, o P2 está no eixo Y. Então, eu estou pegando uma reta paralela ao eixo X que corta o eixo Y no P2. E Y' paralela a Y por P1, a mesma coisa. O P1 está no eixo X. Então, eu vou pegar a reta paralela ao eixo Y passando por P1. É isso que eu estou considerando. Então, essas duas retas vão concorrer em um ponto, o ponto P. E perceba, este encontro me gera um único ponto. Assim, XP e YP corresponde a um único ponto P, este P estando no plano cartesiano alfa. Portanto, o que eu mostrei aqui, se eu tenho ponto, ele está associado a um único par ordenado. E todo par ordenado de números reais está associado a um único ponto no plano cartesiano. Logo, tem uma correspondência bionífica entre o conjunto dos pontos do plano cartesiano e o conjunto de pares ordenados de números reais. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Uma vez tendo vista a construção do sistema cartesiano, bem como essa correspondência dos pares ordenados com pontos do plano cartesiano, nós podemos agora definir o que é o produto cartesiano. Para definir este produto, nós consideraremos o seguinte: eu vou pegar A e B, dois conjuntos não vazios. Eu vou denominar produto cartesiano de A por B, e aí eu vou denotar como A vezes B, o conjunto de todos os pares ordenados x e y, onde a primeira coordenada, o x, está em A e a segunda coordenada está em B. E aqui, então, você tem a escrita deste conjunto em símbolos. O símbolo em questão eu leio A cartesiano B ou produto cartesiano de A por B. Além disso, se A ou B for o conjunto vazio, aí o produto cartesiano sempre será vazio. Ou seja, A cartesiano vazio, vazio cartesiano B e vazio cartesiano vazio, tudo isso dá o conjunto vazio. Vamos fazer alguns exemplos, então, só para deixar mais clara essa ideia do produto cartesiano. Então, veja, eu tenho A igual a 1, 2, 3 e B, 1, 2. São dois conjuntos. Vou determinar A cartesiano B, B cartesiano A e ainda apresentar as representações gráficas. Então, vou começar com A cartesiano B. Veja, A cartesiano B é formado por pares ordenados em que o primeiro elemento está em A e o segundo elemento está em B. Então, eu tenho 1, 1,
1, 2. Agora eu vou ter 2, 1, 2, 2. E por fim, 3, 1, 3, 2. Agora vamos representar isso no plano cartesiano. Então está aqui o x e o y. A gente marca 1, 2 e 3, que são os elementos do conjunto A. Aqui está a origem. Embora na hora que eu apresentei o plano cartesiano eu coloquei um alfa, não há necessidade de colocar esse alfa o tempo todo, então não vou colocar aqui. E no eixo y eu marco os dois números que estão no conjunto B. 1 e 2. Agora vamos marcar os pontos. O primeiro é 1, 1. Então, 1 do x, 1 do y. Tá aqui. O próximo, 1, 2. 1 do x, 2 do y. Está aqui. O próximo, 2, 1. Então, 2 do x e 1 do y. É este ponto. 2, 2. 2 do x e 2 do y. Perceba que eu já estou enxergando isso como retinhas saindo destes números, porque fica mais fácil encontrar os pontos assim. Agora 3, 1. Então, 3 do x e 1 do y. Tá aqui o ponto. 3, 2. 3 do x, 2 do y. Então, perceba que aqui nós marcamos 6 pontos. Esses 6 pontos formam a representação gráfica de A cartesiano B. Agora eu escrevi novamente os conjuntos A e B, só para poder escrever primeiro quem é B cartesiano A. Vamos indicar pelos elementos. Então agora, toda primeira coordenada tem que estar no conjunto B e a segunda sempre no A. Então vou ver todas as combinações possíveis. Então eu tenho 1, 1, 1, 2, 1, 3. Agora eu tenho 2, 1, 2, 2, 2, 3. E vou fazer então a representação gráfica. Então aqui está novamente o plano cartesiano, eixo x e eixo y. Aqui está a origem. Vou marcar os pontos então 1 e 2, porque agora o x só assume esses valores. E no eixo y vou marcar então todas as possíveis segundas coordenadas. Então 1, 2 e 3. Marcando os pontos 1, 1. Então 1 do x e 1 do y. Onde encontrou, eu marco o ponto. 1, 2. 1 do x e 2 do y. Onde encontrou, eu marco o ponto. 1, 3. 1 do x, 3 do y. Onde encontrou, eu marco o ponto. Agora 2, 1. 2 do x e 1 do y. Onde encontrou, marco o ponto. 2, 2. 2 do x, 2 do y. No encontro, eu marco o ponto. 2, 3. 2 do x, 3 do y. Onde encontrou, eu marco um ponto. Portanto, estes 6 pontos formam a representação gráfica de B cartesiano A. No exemplo 3, eu vou apenas determinar o conjunto. Perceba que não precisa apresentar representação gráfica. Mas o conjunto em particular é o conjunto A2. E este conjunto eu leio sempre como A cartesiano A. Neste caso, é assim que eu lerei. Então veja, quem que é A2? É A cartesiano A. A cartesiano A é formado por pares ordenados, nos quais a primeira coordenada está em A e a segunda também. Então vou ver todas as combinações possíveis.
Neste caso eu tenho 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Aqui está então o A2. Veja, agora no exemplo 4, eu tenho uma ligeira diferença com o exemplo 2 e com o exemplo 3. Porque eu vou calcular o A cartesiano B, identificar o conjunto e também fazer uma representação gráfica, só que o A não é dado por um conjunto de pontos, ele é dado em função de um intervalo inteiro. E o B é dado por um conjunto unitário que só tem o número 2. Então veja, como é que eu escrevo A cartesiano B? Aqui eu não vou conseguir escrever todos os elementos, então eu vou escrever a condição. Perceba que o par ordenado, de qualquer forma, sempre terá como segunda coordenada o número 2. Então, os pares são da forma x2, tais que o x é um número real e, além disso, o x está entre 1 e 3. A representação gráfica disso, então, se torna o seguinte. Estou desenhando aqui os eixos do plano cartesiano. Aqui está o x, aqui está o y. Perceba que a segunda coordenada sempre será 2. Então, vou marcar o 2. Aqui está o 0, 1, 2. Só que no eixo x, o que eu vou marcar é um intervalo inteiro, que seria o intervalo fechado no 1 e aberto no 3. Então, o que eu faço? Eu vou pegar este intervalo no fundo e vou desenhá-lo de maneira que ele fique na altura 2 do eixo y. Como é que eu faço isso na realidade? Veja, eu vou pegar os dois extremos do intervalo. Então, eu sei que 1 faz parte do conjunto A. Logo, o ponto 1, 2. Então, aqui está o 1 do x, encontrando a reta que sai do 2 do y. Este ponto está no produto cartesiano. Perceba que a bolinha é fechada, porque no intervalo que define o conjunto A, o 1 está com uma bolinha fechada. Faça a mesma coisa agora no 3. Então, saindo do 3, encontrando o 2. Só que aqui é bolinha aberta, porque no conjunto que define o A, eu tenho uma bolinha aberta. E agora, para fazer o cartesiano, como são os pares ordenados formados por todos os elementos que na primeira coordenada estão no A e na segunda estão no B, na realidade, eu vou pegar o segmento de reta inteiro entre esses dois pontos. Porque aqui, todos os elementos têm como ordenada B e a abscissa estará no conjunto A. Portanto, se eu faço o cartesiano de um intervalo com um conjunto de pontos, o que eu vou encontrar são segmentos de reta. Se eu faço o cartesiano de dois conjuntos de pontos, o resultado é um conjunto de pontos. E no último caso, o que acontece se agora eu fizer o produto cartesiano de dois intervalos? Então veja, eu tenho o A cartesiano B, B cartesiano A para ser definido. O A é o intervalo fechado 1, 3, o B é o intervalo fechado 1, 5. Então primeiro eu vou escrever este conjunto. Novamente, eu não consigo escrever como conjunto de pontos. Então apenas vou denotar. São todos os pares x e y, tais que o x e y são números reais e, além disso, o x está entre 1 e 3 e o y está entre 1 e 5. Agora vamos fazer a representação gráfica disso. Vou desenhar aqui o meu plano cartesiano. A ideia básica é a seguinte.
eu vou marcar os pontos que são extremos do intervalo nos dois eixos. Então, aqui eu tenho o 0, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Então, no eixo X é o intervalo 1 até 3. E no eixo Y é o intervalo que vai de 1 até 5. Agora eu vou pegar exatamente esses extremos e vou considerar retas passando por eles. Então, 1 e 3 eu faço retas paralelas ao eixo Y. 1 e 5 no eixo Y, eu estou fazendo retas paralelas então ao eixo X. Onde essas retas encontrarem, eu marco. Se forem fechadas, eu marco com bolinha fechada. Se tiver alguma coisa aberta, eu marco com bolinha aberta. E agora, o produto cartesiano, neste caso, é uma região. Então, qual seria a região? Eu vou considerar as fronteiras e toda a parte interior. Se eu tivesse com alguma bolinha aberta, aí no segmento de reta que ele está, possivelmente eu consideraria uma linha pontilhada apenas, para poder retirá-lo. Perceba que quando eu considero esse retângulo que eu acabei de marcar, para qualquer ponto que eu pegar nesse retângulo, a primeira coordenada vai estar entre 1 e 3 e a segunda entre 1 e 5. Então, por isso que quando eu faço produto cartesiano de dois intervalos, o que eu tenho na realidade é uma região, é um retângulo no plano. Vou agora indicar o B cartesiano A. Então, são todos os pares x e y, tais que x e y são reais, só que agora a primeira coordenada está no B. Então, o x está entre 1 e 5 e a segunda coordenada está no A. Então, o y tem que estar entre 1 e 3. Vamos desenhar esse conjunto. Então, novamente, estou fazendo plano cartesiano, eixo x, eixo y, aqui está a origem. Então, no eixo x agora, eu vou marcar os limites, que são 1 e 5. No eixo y, os limites são 1 e 3. Pego as retas saindo pelos dois extremos do intervalo no eixo x, os dois extremos no eixo y, onde eles se encontram eu marco então os 4 pontos. Agora eu vou fechar o retângulo. Então, aqui estou fechando o retângulo. E esta região inteira vai representar o B cartesiano A. Porque, novamente, qualquer ponto que eu pegar neste retângulo que você está vendo, a primeira coordenada vai estar sempre entre 1 e 5. E a segunda coordenada vai estar sempre entre 1 e 3. Portanto, para recapitular, se A e B forem conjuntos de pontos, a representação gráfica será um conjunto de pontos. E aí eu consigo escrever todos os elementos. Se A ou B forem um intervalo e o outro for um conjunto com pontos, a representação gráfica agora eu vou ter segmentos de reta. Só que neste caso eu não consigo mais escrever todos os elementos. E por fim, se A e B forem dois intervalos, então o cartesiano vai ser uma região do plano, uma região retangular, e eu também não consigo escrever todos os elementos do cartesiano.
Além disso, uma coisa que eu quero observar é que se A for diferente de B, então A cartesiano B e B cartesiano A são diferentes. Basta você olhar os exemplos que nós fizemos até agora para observar que isso é verdade e isso vai valer sempre. Uma outra coisa que também dá para observar: se A é um conjunto com M elementos e B é o conjunto com N elementos, então A cartesiano B tem M por N elementos. Eu vou voltar algumas telas só para que você identifique isso na prática. Veja, nesse exemplo 2, o A tinha 3 elementos, o B tinha 2. A quantidade de elementos do cartesiano, tanto o A cartesiano B como o B cartesiano A, foram 6 elementos, que é a mesma coisa que 3 vezes 2, ou no caso do B cartesiano A, 2 vezes 3. No exemplo 3, nós observamos um conjunto que tem 2 elementos e pedimos o cartesiano dele com ele mesmo. Perceba que este cartesiano tem 4 elementos e 4 é 2 vezes 2. Uma última observação é que se A ou B for um conjunto infinito e nenhum deles for vazio, então A cartesiano B é um conjunto infinito. É o que acontece no exemplo anterior, quando nós pegamos os 2 intervalos para fazer o cartesiano. O resultado que nós tivemos foi uma região que contém infinitos pontos. Ou ainda, quando nós pegamos um intervalo com um ponto para poder fazer o cartesiano. E aí o que nós obtivemos foi um segmento de reta, que continua sendo o conjunto com infinitos pontos. No exemplo 6 e último, eu quero fazer um exercício diferente. A ideia é a seguinte: eu sei que 1, 2 e 4, 2 estão contidos no A2. E o número de elementos de A2 é 9. Então a ideia é representar quem é esse conjunto A2. Este exemplo está posto aqui só para que possamos trabalhar um pouco com esta ideia de quantidade de elementos. Então, o exercício diz o seguinte: 1, 2, 4, 2 são elementos de A2. E a quantidade de elementos de A2 é 9. E este N está indicando o número de elementos de A2. Vamos pensar o seguinte: se a quantidade de elementos do conjunto A for x, então a quantidade de elementos de A2, perceba que A2 é A cartesiano A, esta quantidade é x vezes x, que é x ao quadrado. Agora, nós sabemos que a quantidade de elementos de A2 dá 9. Portanto, esse x ao quadrado é 9. E agora o que você faz é tirar a raiz quadrada, lembrando que é um número positivo, que me interessa sempre. Eu vou ter que o x é 3. Portanto, A tem 3 elementos. Agora, o A cartesiano A são formados pelos pares ordenados que tanto a primeira quanto a segunda coordenada estão em A. Veja, olhando para a primeira coordenada, o que eu tenho é que 1 e 4 estão no conjunto A. Olhando para a segunda coordenada, eu percebo que o 2 também está no conjunto A. Como tem só 3 elementos, está aí no conjunto A. 1, 4, 2. Agora, vamos escrever quem é A2. É o A cartesiano A. Então, eu tenho 1, 2, 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 4. E por fim, 4, 1, 4, 2, 4, 4. Estão aqui representados os 9 elementos de A2. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje.
Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!